Apocalipse 6, do 9 em diante. A palavra de Deus fala assim: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua rica e poderosa palavra aos nossos pobres e fracos corações. O Cordeiro ativo é o tema da nossa mensagem, e nós falamos que esta mensagem seria dividida, esse capítulo 6, em 3 partes. A primeira, o Cordeiro montado e os 4 cavalos, tá? E com seus cavaleiros. O Cordeiro ouvindo o clamor das almas, segundo ponto. E o terceiro, o Cordeiro irado, julgando a terra. Hoje nós veremos os 2 pontos, se assim Deus permitir. No primeiro ponto, nós vimos que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, melhor dizendo, está abrindo os 7 selos. Vocês lembram que João, no capítulo 4, está chorando porque o livro, ninguém podia abrir o livro. O livro que era o livro da redenção, da continuação da história, onde o desenrolar da história dependia exatamente deste livro ser aberto, da história da redenção. E a história da redenção salva uns e condena outros. Neste capítulo 6 nós vemos a condenação, são os juízos que Deus então traz sobre a terra, sobre os ímpios, e também que reverbera, que alcança inclusive a igreja, alcança os crentes em muitas das suas esferas, tá? E o abrir desses selos é que vão desencadeando numa série de acontecimentos. Para você ter uma ideia aí, no primeiro selo foi o cavalo branco. Lá ele falou que vem sendo montado um cavaleiro, e este cavalo branco que traz um cavaleiro, este cavaleiro é o Senhor Jesus. No decorrer da interpretação bíblica, bons comentaristas chegam a dizer que é o anticristo, que é a pregação do evangelho de forma universal e outras conjecturas, mas a mais aceitável é de que este cavaleiro branco seja de fato Jesus. O segundo selo traz o cavalo vermelho, que é dos versículos 3 a 4, tá? O cavalo vermelho representava as forças das guerras e que levavam à morte, e especialmente a perseguição aos cristãos, a perseguição que levava à morte.
essa perseguição, ela não acontece literalmente assim no Brasil ainda, mas em muitos países vizinhos e de outros lugares do mundo, ainda há perseguições onde os cristãos são mortos tão somente por confessar Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. E esta perseguição um dia vai chegar em âmbito mundial. A igreja deve estar preparada para isso. Até porque nós também dissemos que esses selos sendo abertos não é para uma época da história. Por exemplo, eles acharam que foi na Segunda Guerra Mundial que abriu esse selo. Não, ele vai sendo aberto, eles foram abertos e eles acontecem desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, e vai se intensificando até a segunda vinda de Jesus. Esses acontecimentos eles vão se tornando cada vez mais fortes e evidentes. O terceiro selo falou do cavalo preto, que representa a pobreza, a escassez, a carestia e, consequentemente disso, a fome. Também no mundo sempre houveram essas coisas, mas está se intensificando. O quarto selo, que é o cavalo amarelo, dos versos 7 a 8, representa exatamente a morte, as doenças que causam a morte e a própria morte, que vem destruindo uma grande parte da humanidade, e chega a ser uma grande parte, mas nada mais do que isso, a quarta parte da humanidade então, tá? Então muitas pessoas são mortas por este cavalo amarelo, que é solto, que é chamado para trazer mortandade pelos Covides e outras doenças mais. Agora, irmãos, nós vamos ver o segundo ponto, que fala do cordeiro ouvindo o clamor. Aqui é o cordeiro assentado no cavalo. Agora o segundo ponto é o cordeiro ouvindo o clamor das almas, versículos de 9 a 11. Este é o quinto selo, que é aberto. O quinto selo é aberto e representa a alma dos mártires. Os mártires aqui são lembrados, ou seja, eles são escritos não com seu corpo, mas apenas a alma desses mártires estão lá no céu, na presença de Deus, e eles têm uma participação aqui nesses versículos. O quinto selo mostra, esses versículos mostram que eles foram mortos, eles não morreram de doença ou coisa desse tipo, de morte natural, mas eles foram mortos. Eles foram mortos pelos perseguidores que a gente viu lá atrás, que estariam perseguindo por confessarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E eles foram mortos, como diz o próprio texto no versículo 9, por causa da palavra. A palavra gerou essa morte neles. Como assim? Porque eles tinham a palavra de Deus na vida deles, eles pregavam esta palavra, eles eram discípulos que queriam fazer discípulos. Então alguém que vai fazer discípulos paga um preço. Aquele texto que Jesus fala de cada um pegar a sua cruz é exatamente isso. Está pronto a morrer por causa de Jesus. E aqui a gente percebe que é por causa da palavra, da pregação, tanto da palavra que eles receberam, como da palavra que eles repassam e querem repassar aos demais. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. E aqui surge uma reflexão. Eu estou realmente pronto a morrer por causa da palavra de Deus? Ou eu estaria pronto a negar a palavra de Deus para poder sobreviver? Lembre-se bem, ou considere bem, de que é a sua vida que está em risco. É a sua vida pela qual você luta tanto, que está em risco. E se alguém chegar e dizer:
Você acredita mesmo nessa palavra? Às vezes a gente não está querendo arriscar sequer o nosso emprego. A gente não está querendo arriscar sequer o nosso nome, muito menos a nossa vida. Então a geração de cristãos hoje precisa entender de que a palavra de Deus exige que você esteja pronto a enfrentar a morte, o cavalo amarelo, o cavalo preto que vier por causa dela, por causa da palavra. Além da palavra, também por causa do testemunho que sustentavam. Esse testemunho aqui não é aquele testemunho que às vezes a gente faz, de vir na igreja. Irmãos, eu quero contar aqui uma bênção para os irmãos, mas é aquele testemunho lá fora, quando as pessoas te questionam, quando as pessoas querem te derrubar, quando as pessoas te recriminam porque você luta pelo Evangelho, luta pela palavra, quer ensinar a palavra e não aceita outra coisa. Então a palavra de Deus, ela gera esse embate, gera esse conflito, e por causa desse testemunho que a pessoa quer sustentar até o fim da sua vida, ele é morto. Ele foi morto, eles foram mortos, e essas almas agora estão no céu. Que bênção, né? Que bênção, essas almas estão no céu. Alguém me perguntou essa semana se a pessoa morre e vai direto para a presença de Deus. Sim, está aqui. Não é só as almas dos mártires que estão aqui, porque mais na frente a gente vai ver uma multidão de almas, de pessoas que se agregam a estas almas de pessoas que foram martirizadas por causa da palavra e por causa do testemunho. É mais provável que quem deu testemunho é Jesus. Eles creram neste testemunho e por causa disto foram mortos. O comentarista chega a dizer que não é sequer o nosso testemunho, mas o testemunho que Cristo deu, e nós cremos nesse testemunho, ou seja, na mensagem de Jesus, e por isso nós somos mortos, porque nós cremos em Jesus. E os inquiridores, os governantes do governo, quando César estava exigindo adoração e ele prendia esses cristãos, chamava eles às arenas para envergonhá-los, para expô-los ao ridículo, e perguntava para eles se eles queriam negar o nome de Jesus e adorar o nome do Senhor César. E muitos negavam. Não, eu quero continuar vivendo. Muitos negavam. Não pense que tudo foi fácil, não. Muitos negavam. Assim como muitos hoje, que se chamam crentes, negariam. Mas outros não negavam. Eles diziam: não, eu quero continuar servindo esse Cristo. Conta a história de uma mãe que foi chamada para negar Jesus. E aí o procônsul incitou ela, disse: nega Jesus, senão eu te mato. Ele falou: eu vou para junto do meu Senhor. Aí ele percebeu que ela tinha um filho e pegou o filho: nega Jesus, senão eu mato o seu filho diante de você. E aí qualquer mãe, numa hora dessas, vai se render. Mas essa não se rendeu. O que ela fez? Ela pediu para falar com o filho, e ela falou no ouvido do filho, olhando nos olhos do filho: meu filho, resista até o fim, porque sabe aquele Jesus que eu falei para você? Você vai se encontrar com ele daqui a pouco. Resista até o fim. E fizeram o scalpe na criança, na frente da mãe. A criança gritava de choro, mas ela também não negava Jesus. E mataram a criança na frente da mãe. Nem a mãe nem a criança negaram a Jesus. E depois mataram a mãe. Era esse tipo de coisas que os cristãos da igreja primitiva se submetiam, e que outros cristãos nos nossos dias estão se submetendo.
e que eu sei que você também tem problemas. Como o senhor sabe disso, pastor? Às vezes eu olho pelo seu semblante, pelas faltas que você tem na igreja, por outras situações, por orações, mas eu sei principalmente porque eu também sou ser humano, sou sofredor e eu tenho meus problemas, mas nenhum deles chega aos pés desses problemas, nenhum. Pode fazer uma análise, porque esses problemas nossos que a gente tem, irmãos, nos nossos dias, eles passam, eles realmente nos angustiam, nos oprimem até. Chega às vezes a gente a pensar, meu Deus, por que o Senhor deixa acontecer isso? A gente chega a questionar Deus, mas eles passam. Mas quando lhe matam, quando chegam e dizem que vão matar o seu filho diante dos seus olhos, aí o negócio é mais sério, né? Então são tipo de coisas assim que estavam acontecendo, porque esses mártires estavam agora na presença de Deus, estavam ali sendo almas, pessoas ainda, né, que estavam rogando, fazendo um clamor para Deus, para quem estava assentado no trono. Porque eles perguntaram, no versículo 10, eles fizeram uma pergunta, um clamor, e veja qual foi: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles haviam sido martirizados pelos ímpios, de forma injusta, de forma macabra. Mas eles não estão no céu com ódio no coração, querendo, né, uma vingança com ódio. Não é isso, esse tipo de coisa, né? Mas eles não fazem também um questionamento: será que o Senhor vai resolver? Será que o Senhor vai praticar justiça? Não, eles não fazem, não põem em dúvida isso, em xeque a justiça de Deus. Eles falam quando. Eu sei, em outras palavras, é como se dissesse assim: eu sei que o Senhor vai praticar a justiça, mas quando? Quando será? Até quando a gente vai aguardar isso? E então nós vemos que eles perguntam com reverência. Eles não perguntam: ei, cara, e aí, meu? Não, eles falam: soberano Senhor. Ou seja, eles entendiam mais do que nunca, porque eles estão no céu agora. Porque aqui, irmãos, a gente compreende pouco a soberania de Deus. Por isso a gente acha que Deus pratica injustiça. Como é que uma pessoa inocente é morta por pessoas injustas, pessoas ímpias? A gente não entende. Mas lá no céu não. A gente está vendo por alto assim, está entendendo a história. Mas mesmo assim eles consideram a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele é que manda em todos os acontecimentos da história da humanidade. Ó soberano Senhor. E eles dizem mais: santo, porque não tem nenhum igual a Deus. Aquelas almas observaram e viram aqueles querubins que só o bater das asas deles assustavam. E eles então agora se direcionam a Deus: ó soberano Senhor, santo, porque nenhum é igual a Ele, e verdadeiro, porque tudo que Ele fala vai acontecer, é verdadeiro, não é mentira não. A palavra de Deus se cumpre. E eles perguntam pela justiça: até quando não julgas nem vingas? Julgamento e vingança. Lembra que a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor? Quando a palavra de Deus diz, irmãos, não é para a pessoa falar assim para quem está com raiva, né? Olha, você fez isso comigo, eu não vou fazer nada com você não, mas eu vou te colocar nas mãos de Deus, aí tu vai ver. Para Deus, é como se ele dissesse assim: Deus vai te massacrar. Ele sim vai te bater com força, eu não dou conta. Só que
quando a palavra de Deus diz que a vingança pertence ao Senhor, o que ele está falando de fato é que Deus pode salvar aquela pessoa e perdoá-la, ou não, derramar a ira. Deus é que vai decidir. Agora, as almas estão pedindo isso, que a justiça de Deus seja feita o quanto antes. O quanto antes. Tanto é que Hernando Dias Lopes comenta de que o clamor não pede vingança pessoal, mas a vindicação da justiça divina. E a justiça divina é muito superior, a gente não tem ideia de imaginá-la de acordo ou equiparando com a nossa justiça, ok? Ainda mais nos dias de hoje, que os juízes são tão corruptos e duvidosos. Mas eles também são respondidos. Eles fazem um clamor e são respondidos. Vejam só no versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O que Deus manda fazer ali? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Os condenados, eles não vestiam roupas brancas. Quando eles faziam um júri e colocavam lá os réus, e eles eram considerados culpados, eles eram vestidos de roupa preta, e os que eram inocentados eram vestidos de roupas brancas, para representar a inocência. O que Deus manda fazer é o seguinte: eu sei que vocês são inocentes, vocês são condecorados, são galardoados com o símbolo da inocência, vocês são justificados, vocês são lavados e purificados, vocês não têm culpa alguma. Nesse juízo, nessa justiça de Deus, os que morrem já recebem de imediato a sua recompensa, já são logo justificados de uma vez por todas. Depois da morte, diz o autor aos Hebreus, segue-se o juízo, ok? Então eles recebem vestiduras brancas, mas eles recebem também a palavra de que eles devem ter mais um pouco de repouso, eles devem estar repousando. Este repouso aqui não é sono da alma, como dizem os adventistas e outros por aí, não é sono da alma. Este repouso é a pessoa descansar em Deus, como ele nunca descansou aqui. Aqui ele ora, ele entrega diante de Deus a sua preocupação, mas ainda fica ansioso, ainda fica, mas será que vai acontecer? Mas será que eu vou conseguir? Mas será que isso é assim mesmo? E eu oro, eu peço isso de manhã, eu peço isso antes do almoço, depois do almoço, de tarde, de noite, eu não consigo dormir, e eu estou pedindo isso, a mesma coisa, porque eu estou ansioso, estou aflito. Essas almas recebem de Jesus o descanso, o repouso. Vejam só, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Isso tem 2000 anos, né? Parece uma zombaria com a gente. Pouco tempo para quem está na eternidade. A Bíblia, o próprio Pedro diz, o apóstolo, de que 1000 anos é como um dia para Deus. Tanto faz. Então, e um dia é como 1000 anos. Então, no final a gente vai dizer, foi no tempo certo, eu não pude apressar nada, senão eu iria estragar o negócio. E ele diz ainda que essa resposta veio com exatidão, até que também se completasse o número. Se completasse o número, tem um número certo de eleitos, tá? Eu não posso dizer para você que número é esse.
Mas aqueles que creem e confessam a Jesus Cristo já está confirmado que eram eleitos de Deus. E quem não creu e não confessou ainda, mas precisa confessar Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo para se completar esse número, e quem sabe até morrer martirizado para se completar esse número de mártires. Porque o número que precisa se completar é daqueles que seriam mortos da mesma maneira, ou seja, martirizados. Tem um número exato. No decorrer dos séculos, muitos e milhares, milhões de cristãos têm sido mortos por causa do Evangelho, porque não negam Jesus Cristo. Então eles estão somando a essas almas que já estavam lá debaixo do altar, quando João os viu. Eles estão somando e somando, e quando chegar no número de Deus, não sei quantos faltam, se falta um, se falta 1 milhão, mas Deus sabe. Eu acho que falta muitos ainda, porque a perseguição ainda não universalizou, mas ela vai universalizar, e a gente precisa estar atento para essas verdades, porque enquanto nos primeiros versículos ele trata do que estava acontecendo na terra, agora ele está explicando o que está acontecendo no céu, com aqueles que já morreram, com aqueles que já foram para a presença de Jesus, com aqueles que estarão lá, que estão lá. O comentarista Simon Kistemaker, ele diz que muitos cristãos sofrem de uma forma ou de outra por sua fidelidade a Deus e a sua palavra, enquanto que outros pagam um preço máximo sendo mortos. Então Deus qualifica um número menor para ser martirizado mesmo. Nem todos vão ser martirizados. Alguns vão morrer mesmo de doença, outros de acidente, outros de uma coisa ou de outra, vão morrer. Mas alguns serão mortos da forma mais sofredora possível. Alguém disse certa vez: pastor, eu oro para não morrer de acidente, por exemplo. É muito feio, a pessoa morre, aquela coisa triste, né? Aquela coisa. Aí o outro falou: mas Jesus Cristo morreu na pior morte que podia existir, que era a morte de cruz, morte de maldito, morte para bandido. Jesus morreu a pior tipo de morte que podia existir em todas as eras da história da humanidade. É mesmo, né? Então não adianta você querer escolher o seu estilo de morte. O importante é se você vai estar firme, em pé naquele dia. O importante é se você vai estar crente em Jesus Cristo naquele dia. O importante é se a sua fé estará firmada naquele que te salvou, naquele que te redimiu, naquele que te aguarda no céu, mais cedo ou mais tarde. Então, irmãos, onde estão os mortos? Onde estão aqueles irmãos que já morreram? Não tem estado intermediário, não tem um lugarzinho especial para eles, onde eles estão só dormindo. Seio de Abraão, paraíso e céus representam a mesma coisa. Os mortos estão lá na presença de Jesus. Que privilégio, que privilégio. Eles estão na presença do Deus Todo-Poderoso, ansiando pela vinda do Cordeiro. Eu disse para os irmãos que iria também falar o ponto 3, mas eu vou deixar o ponto 3 para outra terça-feira. Eu quero fazer apenas uma consideração. Os crentes têm que sofrer nas mãos de homens maus e truculentos que estão por aí. Eles estão no poder, às vezes patrões difíceis de lidar, patrões que massacram, que escravizam, mas não necessariamente você não tem que alimentá-lo e nutri-lo.
Às vezes, crianças e adolescentes crentes sofrem nas mãos de pais cruéis, descrentes, até mesmo violentos. Mas isso não quer dizer que você tem que aguentar isso. Denuncie eles. Às vezes, crentes têm que sofrer nas mãos de governantes ditatoriais, truculentos, perseguidores. Isso não quer dizer que você tem que votar neles. Às vezes, cristãos têm que sofrer nas mãos de pastores ditadores, pastores que são, na verdade, homens que não têm amor pelo rebanho, que não estão nem aí, podem viver como bem quiserem, que ele está tudo em paz com eles, e que às vezes massacram a igreja. Mas você não tem que viver com eles, né? Despede, dá as contas, manda embora, ora para que vá embora. Às vezes a esposa crente sofre nas mãos de um marido que bate nela, que massacra ela, e por causa que ela é crente, ela tem que aguentar aquilo anos e anos. Necessariamente Deus não aprova isso. Necessariamente você não tem que estar nas mãos desse homem, de repente um dia ser morta por ele. O ideal, irmãos, é que, sofrendo numa área ou na outra, você seja fiel a Deus. Não deixe de ser fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, você vai se encontrar com Ele, sem dúvida alguma. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Soberano, Santo e Verdadeiro, nós te agradecemos pela fé que o Senhor nos deu e pela firmeza, pelo amor à palavra, que por causa desta palavra, por ser fiel à palavra, muitas vezes somos acusados, injuriados, maltratados, somos caluniados, zombados, talvez por pessoas bem próximas de nós. Mas, Senhor, se formos fiéis a Ti e à Tua palavra, e mantermos o testemunho que o Senhor nos deu, Senhor, a recompensa é certa. Não queremos recompensa de homens, deste mundo, mas queremos o galardão do Senhor, as vestiduras brancas que o Senhor tem preparadas já no nosso número, no número exato de pessoas que estarão ali, te louvando e te exaltando para todo o sempre. Então, se conosco, nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém.